Olá, pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando aqui para assistir a gente em mais um episódio do nosso podcast do Mais Que Autismo, Mágicas de Mãe. Eu uni tudo num só, gente, porque eu cuido de dois perfis, então é muito mais fácil a gente juntar aqui e falar de vários assuntos em um lugar só. Hoje, antes de eu falar qual vai ser o tema de hoje, tá? Vou fazer minha própria propaganda aqui, que é do meu livro que está ali, ó. Mágicas de Mãe para Entender o Autismo. Você pode adquirir ele, né, para você que está querendo entender mais sobre o autismo, ou para que saber, né, como foi a nossa história nesse processo de diagnóstico e o pós-diagnóstico também, que é um processo bem complexo para todo mundo que chega no mundo do autismo ou do TDAH ou das altas habilidades, né? Então, qualquer diagnóstico que você receba de um filho, ele causa assim uma mudança na visão de mundo que você tem, na vida das pessoas. Então, esse livro você pode adquirir no QR Code que está aqui, tá? Vai estar aparecendo ali no cantinho, meu livro. E pode presentear outra pessoa, né? Aproveitar aí para disseminar informações sobre o autismo. Lembrando que a gente vai estar, o nosso livro, na verdade, vai estar lá no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro. Então, estou bem feliz, tá, gente? Quem é do Rio e estiver por lá, deixa de passar lá na Asis da Literatura. Outra coisa que eu quero já falar aqui para você que está chegando é se inscreve no canal, gente. Dá seu like aqui nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, compartilha aí pelo WhatsApp, por outras redes sociais, né? Por onde você achar melhor aí, para que pessoas que você acha assim, nossa, ela tem que ouvir isso que eu tô falando hoje. Esse assunto é para minha amiga, é para minha irmã, né, para alguém para o meu marido, para ele ver que esse assunto que a gente vai falar aqui hoje diz respeito também ao marido, não só a mulher, né? Então, compartilha aí com outras pessoas. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem aqui o nosso podcast. Tá ok? Agora eu vou chamar a nossa convidada, que hoje vai falar com a gente sobre maternidade e exaustão. Por que nós, mulheres, que somos mães, vivemos exaustas? O que causa tanto cansaço nas mulheres? A gente vai discutir isso e nessa discussão a gente vai passar por vários temas. Por isso que eu falei que para os homens é importante assistir esse podcast de hoje. Tá bom? Nossa convidada hoje não é de Curitiba e por isso a gente vai fazer em um formato diferente. A gente vai fazer online, né? Então vamos lá, eu vou convidar aqui a Ellen chegar aqui para conversar com a gente. Peraí. Oi, obrigada pelo convite primeiro, Kelly. Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho aí dessa experiência, desse todo o meu trabalho com vocês. Então, eu estava falando para o pessoal aqui, Ellen, que hoje a gente vai falar de um tema que é a exaustão, né? Por que as mães vivem exaustas? E aí, nesse caminho, a gente vai acabar trilhando vários temas, né? Vários temas da maternidade. Mas para as pessoas entenderem quem que é a Ellen, né? Que a Ellen trabalha, com o que ela trabalha, quero que você se apresente, fale um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho, assim. Meu nome é Ellen Miessa, para quem não me conhece. Eu sou formada em Direito, minha família toda é da área do Direito. E eu advoguei aí por 10 anos, depois prestei concurso nesse período de 10 anos. E eu queria ter filho, só que eu não era aquela pessoa assim que ficava sonhando com a maternidade, nada disso. Eu pensava, vai chegar uma hora e eu vou ter filho, né? E aí uma amiga, quando eu fiz 34 anos, uma amiga virou para mim e falou assim, Ellen, ter filho não é o que você tá imaginando, não. Tem um relógio biológico aí e tudo. E foi então que deu um coisa, eu falei, não, agora é a hora de engravidar. Só que aí, o que acontece? De tentar engravidar, né? Até então a gente não sabe. O auge da nossa carreira está ali também com o relógio biológico, né? Então aí já começa a entrar todo esse monte de coisa. E aí eu engravidei, tive a Lara, e quando eu tive a Lara, muitas coisas mudaram. Vocês sabem bem, né? A cabeça da gente muda. Muitas pessoas ficam falando muito corpo, mas a cabeça muda muito, né? E eu tentei voltar para o mercado de trabalho na área do direito, e foi o que me deixou mais abalada, assim. O mercado de trabalho não é nada acessível à mãe, né? E eu vivo sozinha em São Paulo com meu marido, a gente não tem família aqui, então tinha uma rede de apoio. E eu falei assim, poxa, peraí, né? Tem alguma coisa aí que eu não tô entendendo.
E foi então, quando eu passei por um processo de autoconhecimento, fui tentar entender tudo que estava acontecendo ali na minha vida e descobri a profissão de coach. Eu já tinha feito coach na área do direito, tinha adorado, e aí eu descobri a profissão de coach para as mães. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ajudar outras mães a passar de uma forma mais... Eu acho difícil a gente falar leve, porque a maternidade, ela não é difícil assim, a gente falar que ela é leve, mas tem como a gente entender a gente, para que a gente tenha a nossa maternidade, né? Não baseada na do outro. Então, hoje eu trabalho com mães para que elas possam se entender, se compreender e viver a sua própria maternidade. Isso é bem fundamental, assim, né? A gente, quando entra na maternidade, parece que a gente fica meio jogado, né? Te jogam lá, né? E muitas vezes você tem sentimentos muito intensos, porque é isso que você ser leve ou não ser leve, né? Tudo vai depender de um conjunto de fatores na sua vida, né? Então, muitas mães acabam não sabendo nem a quem recorrer, assim, né? Quem que eu procuro para me ajudar? Porque às vezes você tá tão exausta, tá tão cansada, tá no estágio de depressão mesmo, que as pessoas falam, nossa, mas como assim? Ela tem filho e fica falando dessas coisas que parecem, né? Que não são positivas, que não são da maternidade, mas elas são, né? Elas existem, né? Então a gente tem julgando essa mãe, né? Quando na verdade essa mãe precisa de um apoio, ela precisa compreender tudo aquilo. Eu atendo mães que às vezes é algo tão simples que está acontecendo na vida dela, mas que aquilo para ela tudo é novidade, entendeu? Sim. Então não tem como ser simples para ela. É simples aos nossos olhos que já passamos por aquilo, mas para ela é uma intensidade muito grande ainda tudo aquilo que ela está vivendo. E só dela ser escutada, dela compreender todo aquele processo, isso já alivia, né? Tá tudo bem ser assim, eu não tô errando em nada, isso é normal, sabe? Então, assim, às vezes coisas simples mesmo, que acaba deixando tudo muito pesado, né? Sim. E aí até você falou uma coisa ali que é bem relevante, acho que você é a segunda mãe que eu converso, assim, e que também era do direito, e que falaram, assim, quando voltou para o mercado de trabalho, era surreal a carga de trabalho que tinha, trabalhando no escritório de advocacia, né? E a cobrança que era, tipo, aí você começa a pesar, né? Maternidade, trabalho. Mas antes de eu falar disso até, Ellen, queria falar, né? Você falou ali, estava com 34 anos, e até isso para nós fica batendo a porta, né? Fica ali, ó, você tem que ser mãe agora, porque senão vai passar a hora e aí você vai ter mais dificuldade para engravidar ou não vai conseguir, né? Tipo, ficam esses papos vindo para nossa cabeça, né? E tem realmente a questão biológica, né? A gente não está ignorando isso. Que é diferente para o homem que não tem, né? Assim, tipo, o homem pode ser pai qualquer idade, né? A mãe não. Então ali já começa escolhas muito difíceis, porque às vezes a mulher ama essa carreira e ela sabe que ela vai ter que, no começo, abdicar de algumas coisas, principalmente se ela não tiver rede de apoio, seja ela paga ou seja ela espontânea, né? Tanto que se a gente for parar para pensar, eu e meu marido, nós não temos famílias aqui, né? Só que em nenhum momento... Mas em nenhum momento isso passou pela cabeça dele, entendeu? E ter que abrir mão. E aí, a hora que eu comecei a ver, eu falei, não, peraí, não tem como. Se a minha filha tiver que sair mais num horário, não tenho ninguém para buscar ela, o que eu vou fazer? Como é que eu vou? Eu moro em São Paulo, como é que eu vou sair de lá e vir pegar ela aqui? Então começa tudo isso na cabeça da mãe, até onde vale a pena, né? Sim. E aí, beleza, né? A gente enfrenta esses. Como que vai ser, né? É engraçado mesmo, porque para a maioria das mulheres passa isso pela cabeça, principalmente depois, né? Que o bebê já nasceu, e aí tá passando ali a licença maternidade e tem que voltar. Daí deu 4 meses, 6 meses ali no máximo, tem que voltar a trabalhar. A gente pensa, será que vale a pena voltar a trabalhar? Raríssimos os homens que vão pensar, será que vale a pena parar de trabalhar para cuidar do meu filho? E aí a gente entra muito na questão também da exaustão materna, né? Que aí que tá, né? Que todo mundo fala assim, por que as mulheres de hoje se sentem tão exaustas, falam tanto? Antigamente a gente não escutava, era algo natural, né?
Mas se a gente pensar no ser humano de uma forma. Vamos imaginar, então. A gente pensa o ser humano de uma forma biológica, psicológica e social, né? Aí, se a gente for pensar na forma física, biológica, na forma física, a mulher passou por uma gestação, a gente passa por uma gestação onde vários hormônios aí entram nessa mulher. Tanto que eles falam que o risco psiquiátrico dessa mulher, no direito, a gente tem até um crime próprio para essa mulher pós-parto, sabe? Que comete alguma coisa, para ver como é que modifica. Uhum. Então, aí, entrou um monte de hormônio que faz bem pra gente. As minhas gestações, eu brinco, eu falo, se fosse pelas minhas gestações, eu tinha 10 filhos, porque eu adorava tudo aquilo. Mas aí, de repente, a hora que vem o parto, a hora que sai o bebê, sai tudo aquilo junto. Então, já imagina como é que tá a nossa cabeça, por causa dessa... Aí, então, por causa do físico, já mexe no nosso psicológico. E aí vem o social que nós somos criadas, por quê? Por a maioria de nós, né, por ou seja mãe ou avós, que ficaram em casa, né? Sim. E aí, se a gente for estudar a história um pouco, a gente vê que lá na década de 50, as mulheres, eles colocavam como ser mãe e ser mulher como o quê? O desejo da mulher. Né? Eles colocavam isso como um desejo da mulher. Mas, na verdade, tinha muita coisa por trás, porque a gente era um órgão reprodutor, fazia filho e pronto, acabou, né? Mas a gente não tinha nem CPF, a gente não tinha querer, você tá entendendo? Então, até outro dia eu vi até uma pesquisa, né, falando assim, que até os medicamentos, né, foram todos testados em homens, pensados para o homem. Uhum. A gente não tinha testes de medicamentos pensados para a mulher. Então, assim, é como se a mulher realmente fosse em segundo plano, né? Uhum. Como se fosse uma coisa. Então, a gente não tinha querer. Então, aí embutiu isso na cabeça dessa mulher. Olha, uma mulher feliz é a mulher que está em casa, cuidando da casa e dos filhos. Só que aí tudo foi mudando, o mundo foi mudando, né? Até se a gente for pensar antes, a Revolução Industrial, né? Que a mulher teve que ir para as fábricas, teve que ir trabalhar. E aí a gente tem a dupla da jornada. Por quê? Porque os homens estavam na guerra, alguém tinha que trabalhar, então as mulheres tiveram que ir, né? E aí depois tem toda a mudança, né, normal, só que pensa bem, a nossa cabeça, a gente foi criada por uma avó, por uma mãe, que viveu nessa época em que embutia, ser boa mulher é que está em casa cuidando do filho. Só que, por outro lado, a gente conquistou o mercado de trabalho. E foi sofrido, não foi tranquilo. Então, imagina a nossa cabeça, peraí, ou eu fico em casa, ou eu vou para o mercado de trabalho. Quantas mulheres sofreram para conquistar isso, sabe? E aí, você quer fazer o quê? Tudo. Aí é bem importante também, porque assim, a gente acaba fazendo muito mais horas de trabalho em casa do que os homens. Muito mais. Porque a gente não tem uma divisão igualitária mesmo de tarefas domésticas e tarefas de cuidados com as crianças. Então, isso também causa uma sobrecarga. Então, não é só porque a gente vai trabalhar fora que a gente fica exausta. É porque quando a gente chega em casa, a gente tem todo o trabalho da casa. Né? Uhum. Todas as preocupações com esse filho. E aí, muitas vezes, não sei você, Alice, às vezes você sai, a criança foi para a escola, né? Ou você foi trabalhar. Mas aí você pensa, eu tenho que comprar isso, porque tem que levar de lanche para a escola amanhã, eu tenho que preparar isso para levar no passeio, faltou meia, faltou calcinha, faltou não sei o quê. Tipo, você está pensando o tempo todo. Pensando o tempo todo. Outro dia eu falei, gente, olha o que eu estou pensando. Meu marido tinha que ir fazer um negócio com a Lara e eu pensando no que ele tinha que levar, porque ele não tinha. Eu falei, se eu não pegar isso para ele, ele vai sem. Aí eu falei, gente, você tem que pensar, sabe? Em tudo, sabe? Em tudo. E o que eu tô querendo? Às vezes vocês não entendem. Pode falar. Só vamos falar mais uma coisinha, assim, né? A gente tá falando aqui de ficar em casa não como uma coisa ruim, tá, gente? Porque às vezes se você tem a escolha, a gente tá falando aqui quando você não tem escolha, né? Mas se você quer, né? Se você gosta disso e tem quem vá ter recursos para manter toda essa família e você quer ficar em casa, ok, não temos nada contra isso, tá? E
eu falo que é o trabalho mais difícil que tem, é o de dona de casa, assim. E é o menos reconhecido também. E é o menos reconhecido. É o menos reconhecido. Então, assim, a gente não está falando que, né, ficar em casa. Não estamos condenando. Não estamos condenando de jeito nenhum. A gente está aqui para ajudar, jamais para julgar. O que eu queria formar meu raciocínio, que às vezes podem não ter entendido, é o seguinte: hoje eu vejo muitas mães falando assim para mim, Ellen, eu me sinto inútil por ficar em casa. E por outro lado, a mãe que sai para trabalhar, ela se sente culpada porque ela... E eu que estou querendo dizer, o que eu falei tudo aquilo para falar o porquê disso. Porque a gente vem de uma sociedade, nos primeiros anos de vida, o social é muito importante para a gente e fica na nossa cabeça, não adianta. Então, a gente vem de outras épocas em que o ser mãe e dona de casa era muito importante, mas ao mesmo tempo, essa época também conquistou o mercado de trabalho e nossas mães falavam: não seja dona de casa. Por quê? Porque elas tinham sido aquilo, nossas avós, né? E elas queriam algo novo para nós, né? Elas queriam uma evolução para nós. Então, a nossa cabeça fica assim, peraí, se eu fico em casa eu me sinto inútil porque eu poderia estar trabalhando e não estou ajudando financeiramente, mas se eu sair também eu me sinto culpada, porque meu papel primordial é ser mãe, é ser dona de casa, porque a gente tem isso, né, com a gente. Então, por isso que as mães ficam com todos esses pontos de interrogação, justamente por causa do social, do lado que a gente fala, né? O nosso psicológico enxerga o ser humano como físico, biológico, psicológico e social. E é assim, lado social nosso, de querer agradar a sociedade, que faz com que a gente sinta tudo isso, né? Ou se sinta inútil ou se sinta culpada. Por quê? Porque você não sabe o que realmente você sente. E é exatamente isso que eu trabalho com a mãe. Peraí, mas e você? O que você sente? Você sabe o que você gostaria? É o que você falou, se você tem a oportunidade de ficar em casa, você ficaria em casa? Você quer? E daí que as pessoas vão falar que você é sustentável? E daí, entendeu? Então, sim, isso é muito difícil, trabalhar o lado social, do que as pessoas enxergam como certo, como errado, como tem que ser, né? E é aí que a gente fica toda confusa. A gente também está falando aqui, Ellen, para um público bem grande também, de mães atípicas, né? Que são mães que acabam... chega o diagnóstico dos filhos, e aí elas têm que realmente, ou a mãe ou o pai vai ter que sim, se você não tiver uma rede de apoio, parar de trabalhar, na maioria dos casos. Por quê? Porque a rotina de terapia, ou eu tô falando não só para quem tem questões de neurodesenvolvimento, mas às vezes a criança tem uma questão de saúde, né, que exige um cuidado muito grande dessa família, assim. E aí, ou as mulheres acabam ou parando de trabalhar, e aí a conta não fecha, porque a gente sempre fala aqui, né, você para de trabalhar, mas aí vem um monte de gasto com terapia, vem um monte de gasto com questões de coisa. Não é só terapia, né? Igual você está falando, um monte de gente com fisioterapia. São várias coisas que a gente nem imagina, né? Que nem imagina, assim, desde a alimentação, que já é diferenciada, assim, a gente, crianças com seletividade alimentar, assim, que, meu Deus, você fica louca, né? Tipo, saber como que você vai achar o que essa criança vai comer, e às vezes é mais caro que ela vai comer, e toda essa questão, assim. E aí também vem um sentimento muito de culpa, de se sentir... Eu vejo muitas assim, né? Tipo, ao mesmo tempo que ela tá fazendo um papel fundamental para o desenvolvimento do filho, elas sofrem muito, porque elas estão sendo... Ali está sendo obrigado mesmo, sabe? Você tem que deixar de trabalhar para você conseguir levar, né, o desenvolvimento do seu filho da melhor maneira possível, assim. Então, também falar, né, disso que vem, desse sentimento... Parece que em todos os lugares que a gente está falando de maternidade, na maioria das vezes, tem esse sentimento de culpa, tem esse sentimento de impotência, né? Eu queria fazer mais, mas não consigo, sabe? E você sabe que eu conheço... A Lara fez natação com uma amiguinha, que a menina que fazia natação com a Lara não, mas a irmã dela é atípica. E aí a mãe tinha que dar muito mais atenção para a outra, porque, gente, tem que levar em vários lugares. A alimentação é totalmente diferente. Eu não vou saber falar o que ela tinha, o que ela tem, sabe?
Mas assim, era. E a mais velha cobrava da mãe, falava assim: mãe, você não faz para mim isso que você faz para ela. Por quê? Porque assim, na cabecinha dela, com 4, 5 anos, ela não consegue entender o porquê que a mãe faz tudo aquilo para a irmãzinha. Então, assim, imagina isso para a cabeça de uma mãe. Então, além de tudo, né, que ela teve que parar de trabalhar, né, e tudo mais, ainda tem essa cobrança do outro filho. Então, assim, não é algo simples, né? Não é algo. Ai, gente, então tá, né? Então vai e faça o que tem que ser feito. Tudo bem, é lógico que a gente vai fazer, mas não vem querer falar que é simples, né? É uma doação total, não é uma doação. E chega à noite também, geralmente essas crianças têm muita dificuldade para dormir. Nossa. A mãe não consegue descansar nunca, né? A mãe não descansa. É bem isso, assim, você fica. E aí, essa cobrança que você falou dos outros filhos, tem até aquele filme, acho que é o Extraordinário, né? Que é com a Julia Roberts lá. Eu acho que é o É Extraordinário. verdade, é lindo, tem mesmo, é verdade. E aí ali também ele tem uma questão e aí vem a cobrança da filha, né? Você sempre tá com ele, você sempre faz para ele, né? Imagina, tipo, e é isso, assim, uma vez a neuropsicóloga, a neuropediatra das crianças falou, olha, se você não dá atenção para os dois, daqui a pouco você tá com o outro do médico também, porque por outras questões, assim. E imagina para essa mãe o peso disso, porque não é uma questão assim de que ela quer dar mais atenção para o outro. O outro é que nem quando você tem um bebê recém-nascido e tá o mais velho ali. É lógico que você quer estar com o mais velho, só que o recém-nascido precisa de você para sobreviver, né? É uma questão de sobrevivência mesmo, né? Olha, e desculpa te interromper ali, né? Mas eu ia só ver a pergunta aqui. O que as mães mais falam para você, assim, de queixas, assim, que mais dói nelas, né? Não é nem queixa, assim, é de desabafos que elas trazem para você, assim. Você sabe que é muito. A maternidade ela traz vários pontos, né? Então é difícil um só. Tanto que o meu maior desafio, a hora que eu atendo uma mãe, é eu identificar o ponto principal, para a gente tratar o principal e ela ter um resultado mais rápido, né? Que a diferença do psicólogo é isso, ela quer algo rápido. Então eu preciso identificar o que mais está ali prejudicando ela. Mas, no geral, tem muito a questão sobre não ter uma igualdade de tarefa, né? Porque a maternidade faz com que a relação conjugal muda muito. E aí vem essa desigualdade de tarefa, onde causa uma brigaiada. Muitas pessoas, eu não sei quanto por cento, não vou lembrar agora, mas quantas pessoas separam após a maternidade, justamente por isso. Então, tem uma crítica muito, muito grande, quase todas as mães, né, relatam isso, é muito difícil a mãe. Eu atendi uma mãe que incomodava muito ela o como o pai era presente. E aí eu falei assim, você tem que colocar a mão no céu, toda mãe tá querendo isso. Mas aí ela já era assim, ele era tão presente que incomodava ela, sabe? Ela falou, não, tem coisa que eu quero fazer. E ele que fazia. Mas foi uma, né? Algo também que eu sinto, e isso é muito complicado para falar para a mãe não tem coragem de virar e te falar isso. Só uma mãe me falou, as outras vai tudo embutido, e aí eu tenho que ir todo com um jeitinho de cintura. É a questão de que as pessoas imaginam assim, o bebê nasceu, nasce o amor junto. Ai, meu Deus, eu amo isso mais que tudo. E aí a mãe não tem coragem de falar isso para ninguém, que ela não sente esse amor ainda. Que esse amor vai ser construído. Não necessariamente todas as mães. Tem mãe que o bebê nasce já, né? Mas, assim, e hoje eu fico pensando até em mim, eu falo, gente, será que tudo aquilo era amor ou responsabilidade que nasceu junto com a criança, né? Naquele momento. Às vezes eu fico pensando, eu falo assim, será que a hora que eu vi era tudo amor ou era uma responsabilidade muito grande que você acaba confundindo ali? Então, toda essa confusão de sentimento é muito difícil para a mãe, porque imagina, ela olha o bebê e fala, cadê esse amor que todo mundo falou, né? Até dizem, né, que o bebê geralmente vem parecido com o pai, que é justamente porque a mãe carregou esse filho, né? Então ela já tem um vínculo ali um pouco maior com essa criança, né? Com o bebezinho ali na barriga e tal. Uhum. E que aí ele vem parecido já com o pai, para que o pai desenvolva esse amor, né? Pelo bebê.
A questão principal que as mães chegam até em mim, até por eu ter vivido isso, é a questão da carreira e a maternidade. E aí, então, a principal mesmo, mas eu acho que é porque eu passei por isso, então acaba tendo uma, né, sei lá, as pessoas acabam achando, ela viveu também, ela sabe o que eu tô sentindo, né? Sim. Aí quando você fala, coloca esses 3 tópicos, né? Então vamos lá. O primeiro tópico não depende só da mulher para que aquilo melhore. Ela vai ter que conversar com esse parceiro, ela vai ter que se acertar ali com ele. E aí, às vezes, eu falo até. Tem muitas mulheres que acabam achando que todas as tarefas da casa são suas. Tipo, é só minha, só eu que faço tudo aqui, Ellen. Então, e não é assim, né? Então, você tem que dividir as tarefas não só com o seu parceiro, que é o pai da criança, mas com as próprias crianças ali, conforme a idade, conforme elas forem crescendo, dando tarefas, dividindo para mostrar, olha aqui, ó, a mamãe, ela é um membro da família igual a todo mundo. Então a responsabilidade por tudo não é só minha. Porque a gente vê muito filho depois que cresce, né? Aí, por que a gente tem um monte de homem que não faz nada? Porque às vezes não foi acostumado a fazer nada e achou que não tinha que fazer nada, né? Então a gente já tem que dividir as tarefas desde que eles são pequenininhos, né? E não quer dizer, gente, que seja fácil. Até para nós aqui que a gente está falando, é difícil, é um exercício diário. Às vezes mesmo, ou até assim, por exemplo, às vezes as meninas chegam e falam, mamãe, brinca comigo, mamãe, faz isso comigo. E assim, na maioria das vezes a gente tem o que fazer, porque a mãe sempre tem o que fazer. Mas, às vezes, você simplesmente não tá afim daquilo, entendeu? Naquele momento. E aí é a coisa mais difícil do mundo, a gente virar pra criança ou pro filho e falar, eu não tô afim disso agora, né? Mas a gente tem o direito de não estar afim daquilo agora. Não precisa ser todo dia. Então a gente começa desde aí, desde as coisinhas simples. A gente não tem coragem de abrir mão, né? Falar assim, ah, não, é um momento em que eu poderia deixar de fazer isso e ficar com ela. Mas eu não tô afim. Ah, mas não vou falar que eu não tô afim, né? Tadinha, deixa eu ficar, né? Então aí começa tudo isso. Então o que vai acontecendo? Vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando. As pequenas coisas. Aí vamos supor, por exemplo, a criança já está numa certa idade, ela pode guardar uma louça, ela pode buscar alguma coisa, mas não, né? Ela pode arrumar a cama da forma dela, né? Não necessariamente vai ser da nossa. Mas não, tudo a gente quer poupar, tudo a gente quer poupar, essa criança não vai aprender, principalmente homem, né? Ou assim também, né, Ellen? Às vezes a gente tá com tanta pressa, a gente quer fazer logo, porque a gente tem outra tarefa para fazer, e a gente não tem paciência de respeitar o tempo da criança para aprender a fazer aquilo. Então, assim, ela vai arrumar a cama toda torta. Ok, e deixe torta, não vai lá, tipo, ajeitar, né? Você vai aos pouquinhos mostrando para ela: olha, a mamãe gosta da cama da mamãe assim. Então, você vai dando um exemplo e ela vai visualizando aquilo, ela vai aprendendo aos pouquinhos. Mas muitas vezes a gente está com uma sobrecarga tão grande, o que acontece? A gente vai lá e, eu mesma vou fazer. É exatamente isso. Você sabe que eu ensinei a Lara a amarrar o sapato. E assim, ela aprendeu a amarrar o sapato agora. Então, imagina quanto que ela demora para amarrar um sapato. Então, aí você tem que ficar ali, sabe? Nossa, se eu amarrasse, ia ser mais rápido, porque tá hora de ir para a escola, né? Não sei o quê. Mas aí você fica ali, né? Não, peraí, deixa. Então, assim, eu acho que é justamente isso que você falou. Eu acho que o principal como a gente tem muita coisa para fazer, a gente quer tudo para ontem, né? E aí a gente não tem a paciência de ensinar. E aí, quando a mulher chega lá e fala assim, ó, o parceiro é aquele, Ellen, que não faz nada, tá? Aquele que. Como que você vai. Vamos dar dicas aqui também, né? Que a gente vai ter um monte de mulher que tá passando por essa situação. E como que a gente fala assim, né? Olha, o que você fala para ela? Acorda, né? Como que ela vai conversar com esse parceiro, mas sem cair o mundo em cima dela também, né? Porque o que acontece? O que eu percebo? Nós, mulheres, a gente não gosta de pedir, a gente não gosta de falar. Mas a gente precisa, gente. Homem é diferente de mulher. Não adianta a gente achar que é igual, assim. A gente busca direitos iguais, mas nós somos desiguais, né? Na medida das nossas desigualdades. Então a mulher fala assim: eu não quero pedir, eu quero que ele vá e faça. Não adianta, não vai fazer. Então, assim, tem que falar, olha, hoje eu vou fazer isso, você faz aquilo, bababá, bababá, porque ele não vai fazer. É muito difícil o homem que faz. Existe, mas é muito difícil. E aí, nós, como mães e
para não ficar sobrecarregadas, a gente tem que falar, tem que aprender a falar. Porque senão a gente pega tudo para nós. E outra, mulher também faz as coisas muito mais rápido que o homem. Enquanto você tá arrumando casa, o homem tá ali lavando 3 pratos, mas tá valendo, entendeu? O importante é que ele lavou os 3 pratos para você, né? Porque não tem como. Aí a gente quer que eles sejam iguais a nós. E não vão ser, entendeu? Não tem como. Então a gente vai ter que entender que não serão, não vai fazer igual a gente já está falando dos filhos, mas que tem que fazer também. Tem que fazer. Tem a parte Porque se você vai lá e só diz assim, você não sabe fazer, deixa que eu faço. Beleza, ele vai fazer e você vai ficar com mais uma carga para você, né? Às vezes você tem que dizer, tá fazendo desse jeito e eu não gosto. Vira as costas e vai fazer outra coisa. Não fica olhando. Não fica implicando com alguma tarefa que você deu e que ele tá fazendo do jeito dele, né? Quarta-feira eu tinha um compromisso e eu não consegui terminar de arrumar as meninas para a escola, né? E aí eu tava fazendo meu negócio ali e meu marido ajeitando elas. E eu tava, gente, em aflição, porque assim, elas já estariam prontas muito antes, se fosse eu. Só que eu falei, não, é o jeito dele, eu tenho que respeitar. Mas é lógico que a gente fica, sabe? Mas se eu paro de fazer o que eu tô fazendo, e aí não vou mais ter tempo para fazer aquilo, já me prejudicou em outra coisa, e vou lá fazer para ele, fica muito mais fácil para ele, entendeu? Coisa simples mesmo, ó. Esses dias ele chegou atrasado do trabalho e falou assim, eu não vou conseguir ir na academia agora, e se eu for bem no horário que a gente faz elas dormirem? Aí eu falei, se fosse uma reunião sua, você iria, né, abrir mão e falar, eu tô indo pra academia? E academia, eu prezo muito a academia, acho muito importante, até faço ele ir, só que eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com tudo. Aí ele ficou olhando e falou, você tá querendo falar que eu não sou responsável? Eu falei, não, eu só tô querendo te mostrar o lado, entendeu? Compromisso é compromisso, seja no trabalho, seja com filho, seja com tudo. Porque como a gente tem duas, os dois têm que estar ali para ajudar na hora de dormir, porque vocês sabem como é que é, né? Faz isso, faz aquilo, não é só pôr na cama, né? Não, tem toda a preparação, assim, né? Aí vocês querem falar assim, Lili, mas é só, sabe? Não é só. Porque esse só já abre mão para vir outros, entendeu? Então, coisinhas simples a gente tem que estabelecer. Porque se você vir e falar assim, não, pode ir, hoje eu faço. Aí, minha filha, já era, entendeu? Então, tem que estabelecer esses limites. Não, a responsabilidade é responsabilidade, seja onde for, dentro de casa, fora de casa, né? Sim. Eu acho que é bem importante para você que é mulher, assim, que está vendo a gente aqui agora e que não sabe o que fazer, né? Que fica pensando, nossa, mas se for conversar com ele eu vou brigar e não sei o quê. Tem uma coisa que é feita que é muito legal, assim, que a gente faz aqui em casa também, que é reuniões de família, né? Então, até daí entra aquilo que eu falei, se a criança já for maiorzinha também, você já pode incluir ela e tudo mais, né? Então, olha, vamos conversar, vamos... E aí você expõe, tipo, senta com ele e diz, vamos conversar numa boa, tá? Só tô dizendo que eu tô me sentindo sobrecarregada. A gente vê muito ali no começo do que o bebê nasce também, né? Aquilo, assim, a mulher tá de licença maternidade, muita gente acha que a mulher tá de férias. Que a mulher tá em casa ali sem fazer nada, né? Mas não é, gente. Você fica o dia inteiro, 24 horas, com o bebê. E aí, muitas vezes, o bebê chora de noite. E aí, o que faz? A mulher porque o marido trabalha. Vai a mulher porque você não trabalha e eu tenho que trabalhar. Como assim? No outro dia eu não vou dormir e eu vou ter que cuidar do bem mais precioso, meu e seu. Porque é o bem mais precioso, né? Então, será que eu não posso revezar ali com esse marido também, né? Tipo, olha, amamentei, se eu amamento no seio, amamentei, você faz arrotar, né? Tipo, ou se é mamadeira, cada um dá um dia. Porque ele vai trabalhar, mas eu vou trabalhar em casa também, né? E você sabe que é muito difícil fazer isso, sentar e conversar. Poucas pessoas têm esse hábito de sentar e conversar. Então, às vezes, eu falo até para a mãe, manda uma mensagem, sabe? Escreve, entendeu? Para começar o negócio. Porque às vezes, gente, o outro não tá nem entendendo, sabia? Porque como ele não tá na sobrecarga, ele não tá entendendo. Para ele tá tudo bem, para ele tá maravilhoso. Então, se você não chegar e me expor, pode passar anos e a pessoa vai imaginar que estava tudo bem, né? Quando não estava. Ou você ir guardando, né? Ou você ir guardando, tipo, você
vai criando mágoa e nem fala pra pessoa, né? E nem vai criando, aí de repente acontece algo e fala assim, ah, mas por que a gente vivia tão bem? Eu já vi vários casais falando isso, a gente vivia tão bem. Mas não, vivia bem para um, mas o outro não. E ele não expunha. Então, assim, se não tem coragem de sentar e conversar já e falar tudo na lata, que seria o ideal, mas não é fácil, muitas vezes, manda uma mensagem, vai escreve, sabe? Começa a expor para que a pessoa possa te compreender também, ver o seu lado, né? Sim. Não é fácil, né? Mas é bem isso que você falou. Tem casais que não têm o hábito de conversar, porque a gente fala reunião de família e pensa que é algo só para falar de coisas ruins, né? E não, você pode sentar para falar de uma coisa que vocês querem fazer uma coisa boa e só conversar, na verdade, né? Então, não precisa ser só coisas ruins nesse momento, assim. Ou às vezes, assim, numa brincadeira, em algo, de repente você tá com uma coisinha ali sem querer, sabe? Pra já mostrar, peraí, eu acho que isso tá incomodando ela, né? Não precisa assim, ser tão direto também, né? Para começar já a ter a briga em si. Pode ser uma coisa mais leve, né? Mas é importante se colocar mesmo, eu acho que é. Expor, porque ninguém sabe. Se a gente não fala o que a gente está passando, ninguém consegue compreender. Ó, nós mesmos, a gente está falando, todo mundo aqui, né? A maioria aqui, acho que todas, né? Mãe, a gente passa por aquele turbilhão de coisa e depois a gente esquece, às vezes. A outra tá passando e você não consegue lembrar direito. Você fala assim, ai meu Deus, como é que foi? Como é que foi, né? Então, assim, mesmo que já viveu. E às vezes até a gente vê falta de empatia de outras mães mesmo, para essas mães que estão acabando, né, de descobrir a maternidade, assim. Eu lembro que eu escrevia muito sobre esses momentos, assim, que eram muito tensos para mim, assim. E aí tinha muita gente, mas eu sozinha criei não sei quantos, porque nunca fiquei reclamando, não estou reclamando, estou desabafando, estou compartilhando. Então. E as pessoas se incomodam muito com isso, se incomoda demais. Uma frase que o pessoal fala que incomoda muito é o bendito vai passar. Por quê? A pessoa que fala vai passar, ela não fala assim necessariamente para te provocar. Mas acontece que está desvalorizando o seu momento. E aquilo está sendo muito intenso para você, entendeu? Eu sei que vai passar, todo mundo sabe. Mas acontece que agora está sendo muito difícil, entendeu? Mas aí lá, eu consegui, vai passar. Eu já vivi isso. Se eu aguentei, você aguenta também. E a gente é diferente uma da outra, né? Às vezes aquela mãe não vai aguentar, porque ela lida diferente com aquele sentimento, ou ela tem uma rede de apoio diferente, né, na casa dela, porque assim, a gente aqui é o mesmo caso que você, então é eu e meu marido. E às vezes tem momentos que são muito difíceis. São muito difíceis. Então, por mais que você tenha um pai participativo e tudo mais, tem coisas que você precisa. A pessoa não precisa nem te ajudar se ela não quiser, né? Ela só te ouve. Ou ela pode te dizer só uma palavra assim: olha, eu entendo o que você está passando. Sabe? Eu sei que é difícil. Só de ouvir já tá, né? E uma questão assim: quem chega muito até mim, a maioria que chega até mim, não tem rede de apoio. Porque é aí que tá, entendeu? A falta de rede de apoio que faz a gente viver tudo isso e muitas pessoas não conseguem compreender. Que nem fala assim, ela tá reclamando, eu criei 3. Tá, você cria 3, mas como? Às vezes criou 3 ali, uma casa do lado da outra, da irmã, da tia, da prima, que uma entrava, outro saía, né? Que daí o filho... tem mãe que fala isso, diz, mas eu não tenho rede de apoio. Mas daí você vai ver, ela deixa a criança meio período na casa da avó. Isso é rede de apoio. Isso é rede de apoio. Tá? A gente está falando de não conseguir fazer nada sem a criança, de ter que levar em tudo a criança, né? Vai no médico, a criança vai junto. Ou aí a mãe não vai no médico, né, Ellen? A gente vê muita mulher ficando doente, adoecendo, porque ela só cuida. E ela não é cuidada. E ela não é cuidada, exatamente. Eu assim, antes, agora eu consegui uma manicure para vir em casa, mas antes eu colocava as meninas no sling e ia com as meninas para fazer a unha, porque não tinha com quem deixar, entendeu? Aí eu vou pagar alguém, uma que tem a questão da confiança, e outra você vai pagar alguém para você ir fazer a unha. Peraí, ou você vai arrumar tanto dinheiro assim para ficar pagando isso, pagando aquilo, então ou você faz uma coisa, faz a outra, né? E é isso que as pessoas não entendem. Quem não tem ninguém mesmo ali, como passar o dia inteiro ali só com a criança e não ter. A hora que você tem que ir no mercado buscar só um ovo, você não consegue, você tem que ir, né?
Tem que levar os dois, tipo, aqui Tem é que dois. levar os dois, né? Então, assim, a maioria chega por causa da falta de rede de apoio. E mesmo muita rede de apoio, eu já atendi mãe também, que a rede de apoio, porque a gente acha assim, qualquer gente que está ajudando, tá beleza, né? Mas não é, gente. Eu já atendi muita mãe que eu tive que fazer de tudo de forma indireta, é sempre a mãe que chega à conclusão de que tem hora que é antes só do que mal acompanhada, né? Porque tem muita gente tóxica, né, que vem pra maternidade e faz mal pra você e pro teu filho, né? Uhum. Então tem muito isso. Então, assim, não é fácil. Além de você precisar de rede de apoio, tem que ser uma rede de apoio compatível com a sua ali, com a sua realidade, né? Com as suas necessidades. Porque tem gente que chega querendo estabelecer as coisas e pronto, acabou. E a mãe quer ser mãe, né? Aí é conversar mesmo, né? Principalmente, eu vejo também, recebo muito depoimento com relação à mãe, a própria mãe, né? E sogra, né? Que é a Nossa, avó, sabe? porque amam, né? Tipo, amam o neto ali, mas aí tem um jeito muito diferente de educado que a mãe. Então, assim, aí começa a ter atrito, né? Então, de novo, gente, é conversa, né? Conversa, e até babá. Esses dias eu tava conversando, eu falei assim, gente, olha só, a babá não tava concordando com a mãe, porque dizia que a criança já podia passar de turma de uma determinada coisa, e a mãe falou que não, meu filho não vai passar, meu filho vai no tempo dele, porque essa mãe segue psicólogos, essa mãe estuda todo o assunto e acha que não tem necessidade. E a babá inconformada, onde já se viu? A criança é muito desenvolvida, passa logo ela, sabe? Aí de repente chegou outra e elas ofereceram uma bolacha e a babá falou assim: come correndo que a sua mãe não tá aqui. Então você tá vendo, gente, assim, mesmo rede de apoio de confiança, de tudo, acaba interferindo um pouco. E tem mães que nem ligam pra isso. Mas tem mães que isso vem de uma forma muito forte para elas, sabe? Peraí, não é essa criação que eu quero dar, né? Não tá me respeitando. Então, por isso que eu falo assim, que é muito. Nós somos únicas, por isso que a gente tem que entender realmente qual mãe eu quero ser, qual mãe eu desejo ser, né? Quem eu sou após a maternidade. Justamente por isso, porque às vezes para uma e para outra já é muito aquilo. Acho que essa é uma pergunta bem importante, né? Porque a gente se perde depois que a gente tem filho. Muitas vezes a gente só pensa no filho. Então, aquilo que você fala assim, fui no shopping para comprar um vestido para mim, voltei, não comprei nenhum e voltei com dois para minha filha. Isso é muito real. Isso é só que a gente usa assim como se fosse uma metáfora para falar, olha, gente, parece que a gente some, né? Às vezes nem se olhar no espelho a gente se olha direito, porque a gente acaba se descuidando do corpo, se descuidando da alimentação, se descuidando da cabeça, muito da cabeça, né? E aí a gente cuida só do filho. E a gente esquece que tem uma mulher aqui. Que existe uma mulher que gosta de trabalhar, que gosta de assistir um filme sozinha, que gosta de fazer algo sozinha, comer alguma coisa que a gente sabe que é errada para criança, mas que eu gosto de comer, né? Eu quero comer Eu aquilo. quero comer. Eu não dou pro meu filho porque não é idade para ele comer aquilo, né? Mas então tem muitas essa coisa assim da individualidade. Acho que se perde muito, né? Perde muito. E aí porque a gente fica nesse negócio de que eu sou inútil ou eu sinto culpa de tudo. Porque realmente você tá perdida, né? Porque aí, o que eu tenho que fazer, né? Você está perdida. Então, e mesmo quando você sabe que você quer algo, você se sente mal, que é aqui vem a culpa, né? Eu vou lá e vou comprar um vestido para mim, não vou comprar mais nada para minha menina, sabe? Mas não vou comprar uma coisinha para ela, né? Como se você não tivesse direito de ter o dia ali seu, né? E fazer o negócio ali para você. Porque a gente vende toda essa. É o que eu falei, o social da gente vende. A mãe boa é a mãe sofrida, é a mãe que abre mão de tudo, né? Pelos filhos. E não é bem isso, né? A gente tem que conciliar. E antigamente também as mulheres tinham quantos filhos, né, gente? Eu tinha uma tia que teve 10, né? Então, 10. não tinha nem como ela cuidar dela, coitada. Como que ela ia cuidar dela? Não tinha jeito. Mas agora a gente está em outra geração, a gente tem que olhar para a gente também. É o que a gente fala, se você não estiver bem, eles também não vão estar bem. E tudo é um processo, eu gosto de falar que tudo é um processo, porque também não adianta a gente falar para a mãe lá com o bebê recém-nascido para olhar para ela.
Ela não Não. tá querendo olhar, pelo amor de Deus, a única coisa que ela quer é pentear o cabelo, escovar os dentes, vai lá, né? E Então, comer, assim, né? e comer. Coitada, se consegue, né? Cata qualquer coisa e come. Então, assim, tudo é um processo. Não precisa também, não é? Não vamos exagerar. Dê tempo ao tempo. Viva aí, né? O seu momento. Tudo que eu quero é ficar de pijama. E tudo bem. A minha irmã teve bebê, tá com 10 meses. Quando ela teve, eu comprei um monte de camisolinha tudo bonitinha pra ela. Porque eu falei assim, tudo que a gente quer é ficar de camisola. A gente não quer se arrumar, gente. A gente não quer pensar nisso agora. E a gente tem o direito de viver aquilo também, né? Mas aí eu acho que é bem isso, assim. Se você naquele momento está bem com isso, ok. Mas a gente já vê que muitas vezes a mulher já não está sabendo lidar com aquilo naquele momento, sabe? Aquilo já faz muito mal para ela. E eu acredito muito, assim, que se eu estou bem, eu consigo cuidar melhor do meu filho. Se eu não estou bem, às vezes eu não vou ter o discernimento adequado que eu preciso para determinadas situações. Não é que você não vá cuidar, mas então assim, imagina que eu estou muito mal psicologicamente, estou com depressão, alguma coisa assim. Isso afeta a sua forma de maternar, né? Isso vai afetar. Então, Gente, afeta às vezes, tudo. às vezes não Afeta é, tudo. às vezes não é nem assim, você não vai conseguir voltar para academia tão cedo às vezes. Mas você consegue andar 10 minutos uma quadra, 2 quadras. Você consegue ter 5 minutos para respirar, assim, para aquilo começar a te dar força para você seguir, né? Porque senão, às vezes, você fica no meio do caminho ali e entra em um processo bem delicado, assim, de falta de autoestima mesmo, né? O que eu mais falo, assim, eu falo, gente, coloca um fone de ouvido, sai andar, ou pode fazer qualquer coisa dentro de casa mesmo, mas colocando uma música, uma coisa para você se conectar, entendeu, com você. Porque chega uma fase que a gente não sabe nem que música a gente quer, a gente só escuta Galinha Pintadinha, Beatles, a gente não sabe nem que música a gente gosta, né? Não é? Então, assim, tudo isso, e é tudo muito rápido, né? Da noite pro dia, chega e puf. Aí você fala, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E existe, você sabe que tem uma mãe que ela jogava muito assim em cima do parceiro, bababá, como se tudo fosse culpa do parceiro. Mas na hora que você conversava com ela, na verdade, ela estava muito incomodada com o que ela via no espelho. Porque ela sempre foi muito vaidosa, muito magrinha, e de repente você engorda, e não é amanhã que você vai estar já, né? Pode acontecer? Pode, mas é exceção, né, gente? Aqui a gente não é artista que vive disso, né? Então, assim, o normal é ter um processo, né? E aquilo estava incomodando tanto a mãe que ela queria jogar toda a culpa no parceiro, mas na verdade era ela com ela mesma. Então, por isso por isso que a gente tem que tentar enxergar o que é que está incomodando para resolver logo a situação e a mãe conseguir viver essa maternidade de uma melhor forma, né? Entra também aquilo que você falou, né? Porque entra o papel da responsabilidade, porque eu sou. O que é prioridade depois que eu sou mãe? A criança. Uhum. Essa é a prioridade, porque ela não tem como se cuidar sozinha. Alguém tem que amamentar, alguém tem que trocar, alguém tem que ver se está com frio, com calor. Então, é minha responsabilidade, né? E do parceiro também. E ao mesmo tempo, aí falta. Como é que eu vou escolher, né? Se eu não tenho uma rede de apoio, tipo, fazer algo para mim, que esse tempo eu tenho que estar ali. Como que eu vou conciliar? Então, às vezes, realmente, gente, a gente está falando aqui, daí você vai dizer assim, vocês não sabem a minha realidade. Realmente, eu não sei, né? Às vezes é difícil, às vezes você não vai conseguir nesse momento. Vai demorar um pouquinho, né? Mas você pode fazer coisas por você dentro da sua própria casa, para que aquilo se torne mais leve. Para que E você veja tem também. algo, e tem algo que acontece também que a gente se sabota muito, né? Na vida a gente se sabota. E É, depois da maternidade, aí isso aumenta, porque tudo a gente fala assim, tudo não tem tempo por causa do filho, né? Então, às vezes você atende mãe, o que acontece? A hora que eu vejo o que tá ali, né? A gente estabelece metas. Metas para essa mulher ir mudando mesmo o estilo de vida dela e não entrar numa depressão, porque qual que é a diferença entre canseira e exaustão? Na exaustão, você tem que mudar seu estilo de vida. Não tem como você continuar daquele jeito, porque a canseira você dorme, você acorda, beleza. Mas a exaustão você tá exausto, você tem que mudar seu estilo de vida. Então, aí a gente vai estabelecendo metas.
E muitas delas ficam brigando com as metas. Não, não tem como, não tem como, não tem como. Justamente por isso, sabe? Não, agora eu tenho filho, isso não vai dar para fazer. Mas assim, coisa simples, não. Então até isso, sabe? A gente começa até a se sabotar mais, porque aí eu falo assim, ó, tá, você não consegue ir na rua, fazer uma caminhada, igual a gente deu o exemplo. Ah, então, hoje tem tanta coisa pela internet, faz dentro de casa mesmo, né? Alguma coisa, só para se mexer, liberar hormônio, né? Se sentir melhor. Dança com o Não. bebê, né? Coloca no stream e dança. Dança com o bebê. Não, mas aí, sabe? Então tem muito isso. A gente pega a maternidade como um refúgio para não fazer também, né? Mesmo Mas que sabe, inconscientemente, mesmo que não seja consciente isso. mas sabe que isso vem um pouco mesmo desse esgotamento que a gente tá, assim. Outro dia eu tava conversando com meu marido, que a gente teve muitas questões de saúde aqui, tem muita questão com médico, muita questão com terapia, e sempre tem alguma coisa nessa parte, daí tem o trabalho, tem todo o resto, né? Tem a casa, tudo. E aí, depois da pandemia, principalmente, o que eu comecei a fazer, assim, que eu percebi ali? Eu comecei a descontar na comida. Então, eu comecei a comer, né? Tipo, por quê? Porque a comida é como se fosse a minha recompensa naquele momento que eu não consigo fazer mais nada, entende? Eu posso, não, tudo que eu faço eu não posso nem comer, não é? Aí assim, eu não posso caminhar, mas eu posso comer, então eu vou comer. Só que aí chegou um momento que eu engordei muito, e aí começou a vir a questão da saúde, né? Então, assim, ou você se cuida, ou daqui a pouco quem vai cuidar? Como é que você vai estar bem para cuidar dos seus filhos? E quem vai cuidar dos seus filhos, né? Já que você não está pensando em você, então vamos pensar nos filhos. Quem vai cuidar deles? E aí, mas isso é um processo mesmo. Chega um momento, quando que eu parei, né? E disse, não, eu tenho que mudar essa situação. Então eu vou começar a fazer uma reeducação alimentar. Não é fácil fazer reeducação alimentar. É difícil. Não é fácil fazer exercício, né? Então, assim, até o cérebro, até a gente, né, que já tá mais velho, assim, acostumar esse cérebro a mudar esse comportamento vai levar um tempinho. Mas você tem que pensar assim, se priorizar naquele momento, assim, aquilo faz bem para você, então se priorize um pouquinho, sabe? Porque seu filho vai ver isso. E o que te faz sair da exaustão, já que a gente está falando de exaustão? Mudar o hábito, é mudança de vida. E isso é fácil? Não é, mas não é fácil nem para mim, nem para você, nem para ninguém, entendeu? Não é fácil. Só que é assim, tem que mudar, senão você vai viver assim, não tem como. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade era de dormir cedo. Eu sempre dormi tarde e acordava cedo. Só que acontece que eu tinha uma noite contínua, né? Antes de ser mãe. Agora não, nunca sei o que vai acontecer na minha noite. E é muito difícil a noite que não acontece nada, não é? Aí eu tive que trabalhar isso. Eu falo, não precisa ser todos os dias. Porque assim, você tá no começo, não precisa ser todos os dias sem dormir mais cedo. Mas pelo menos 2 dias, vamos começar, sabe? Tudo é um processo, gente. E aí você pensa assim, é uma questão de dormir? Ai, dormir é bom. Só que acontece que a hora que você vai dormir, você lembra que você tem nenhuma coisa pra fazer, né? Eu tenho alguns textos assim no site que eu falo, né? Durma junto com o bebê. Se o bebê vai dormir, vá dormir. Amanhã você limpa a casa. Amanhã você coloca ele ali do teu lado e vai fazendo o que dá, né? Você não precisa fazer tudo também, porque muita coisa que eu vejo dessa exaustão vem porque a gente assume responsabilidade demais e não sabe, às vezes, ser maleável com a nossa própria rotina, sabe? Então, assim, será que eu preciso fazer tudo hoje? Será que se eu fizer algo amanhã, e dormir mesmo? Porque agora ele tá dormindo, então vou aproveitar e vou dormir. Porque senão, vai chegar de madrugada, ele vai acordar e no dia seguinte ele vai acordar cedo e você vai ter que estar cedo lá, né? E aí o que eu percebi? Ou você vai trabalhar, né? Eu percebi, as minhas meninas dormem por volta das 8h30 da noite, que elas estudam de manhã. Eu percebi que esse sono delas, das 8h30 até 2 horas da manhã, é um sono ótimo. Só que depois disso, acaba meio que... A mais velha não, mas a mais nova ainda depois. Aí eu falei, poxa, e aí eu quero dormir 1 hora da manhã? Eu começo na hora do fuzuê, entendeu? Então, realmente, você não vai ter qualidade. Então, você tem que mudar, não tem como. Fala assim, mas eu não quero mudar meu estilo de vida. Paciência, então, né? Porque não tem como. Você tem que dançar conforme a música. Pode ser que um dia você volte a dormir lá sempre 1 hora da manhã, né? Que
coisou. Ou que você tem outro estilo de vida, a criança vai à escola à tarde, então você consegue, não sei, mas tem que, né, de acordo com cada realidade. Eu vejo que a exaustão está muito ligado com sono, Uhum. com sono, assim, das mães, né? De não Uhum. conseguir dormir o suficiente. E às vezes não é nem dormir 8 horas, gente, porque acho que 8 horas, eu sei lá, se eu conheço alguém que dorme 8 horas. Quem dorme De 8 horas? mãe. Uhum. Mas você dorme muito picado, esse que é o pior. Isso é o picado. Aí eu falei assim, peraí, gente, esse horário elas não dormem picado, então pelo menos se eu tiver ali um pouquinho de hora sem ser picado, já tá valendo, né? Já tá valendo. Porque senão depois é tudo picado. E aí eles falam, se você vai ver o pessoal que estuda sono, fala, você não entra no sono profundo. A hora que você tá ali, puf, já tá acordando de novo. Então aí isso também traz a exaustão. Então, tem a ver, eu falo muito, que você falou. Aí você começou a correr, que você começou a andar, o que você começou a fazer? Eu comecei só a caminhar, então caminho 1 hora por 4 vezes na semana, pelo menos 1 hora por dia. Aí vai me dizer, não, mas eu não tenho essa 1 hora. O que eu fiz, gente? Então, esse ano foi o primeiro ano que os dois, agora de agosto para cá, que os dois vão no mesmo horário de manhã para a escola. Então, meu marido leva um, porque numa escola, e a outra na outra escola, que não conseguiram ficar na mesma escola, não se adaptaram. E aí, o que eu faço? A hora que eu levo ela, eu já saio caminhar. Porque se eu não fizer naquele momento e eu voltar para casa, Ellen, eu não consigo. E aqui, gente, a gente está falando de uma mãe que tem 2 filhos, que não tem rede de apoio, entendeu? Porque senão, elas vão falar assim, não, minha realidade... Outro dia eu vi uma mulher gravando um vídeo, falando assim, o pessoal fala para fazer exercício físico, só se for 3 horas da manhã, e aí eu vou para a rua e vou ser assaltada. E começou, sabe, não sei o quê. Eu falei, gente, não deveria existir um post desse, porque a gente não fala de exercício físico só uma questão estética. Tem gente que busca, e tudo bem. A gente fala como liberar os hormônios, eles falam quarteto da felicidade, são hormônios que liberam ali no exercício físico, sabe? Então a gente tá falando de saúde, a gente não tá falando, o pessoal quer dramatizar, como se só eles não pudessem. É difícil para todo mundo. Eu também não tinha horário, porque eu não tinha ninguém. O que eu fiz? Eu acordo 1 hora mais cedo. E eu consegui fazer antes de acontecer tudo. É fácil? Não é fácil, claro que não. Mas eu vi até o Drauzio Varela uma vez falando, né, numa palestra que eu fui dele, ele falou, eu vou correr 5 horas da manhã. Se eu gosto, eu odeio, né? Tipo, eu vou porque eu tenho que fazer. E exercício é mais ou menos esse caminho, assim. Tem gente que adora, eu não adoro, gente. Minha cabeça vai pensando. A sensação que você tem depois sabe, recompensa tudo. Pra mim, mas tem gente que não tem nem essa sensação. Tem gente que não tem nem essa sensação, sabe? Que fala, não foi. Eu vi que mudou o meu sono. Então, chega à noite, a hora também que eles dormem, eu durmo. Antes eu ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, trabalhando, fazendo coisas. Gente, eu não vou mais me matar nisso, sabe? Não vou. Porque dormir é importantíssimo para mim, né? E você tá vendo? É qualidade de vida. Aí você vai falar assim, eu não gosto de fazer exercício, não sinto prazer, só que eu durmo melhor. Então, aí comprova, né? É qualidade de vida. Exatamente. E a gente também, não é? Então, assim, esse o objetivo que a gente falar. Então, para você sair de uma exaustão, você tem... É lógico que tem fase, gente, que a gente vai falar de dormir e a mãe vai querer bater na nossa cabeça, que não tem como. Eu acordava 10 vezes por noite, gente. Então, assim, até os 4, 5 anos de idade. Depois passou para quanto? Umas 3 vezes. Eu comecei a dormir do ano passado para cá, gente. Isso. Então. Só que você sabe que às vezes eu dou dica, até vamos supor, a hora que você vai fazer o bebê dormir ali, é a mesma noite, dá um cochilão com ele. Depois você quer levantar, fazer alguma coisa, você levanta, mesmo que seja assim, meia-noite, sabe? Mas dá aquele cochilão com ele ali que ele deu das 8 horas, meia-noite, sabe? Que isso já vai te amamenta ali, ou dá uma coisa e cai junto, dorme. Depois você acorda e faz o que você quer fazer. Mas pelo menos você dormir um pouco, porque senão só vai ficar nisso. E a falta do sono, meu Deus, né? Não tem como alguém ficar exausto com essa falta de sono, né? E aí a gente falar um pouquinho também do tópico ali que você falou, né? Da questão do trabalho. Quando a gente tem que voltar a trabalhar. Parece que é assim, né? Se eu escolho ficar em casa, cuidando do meu filho,
Ah, tem uma boa vida, né? Se eu vou Uhum. trabalhar, coitada da criança que vai ficar nas mãos de outra pessoa. Então, assim, parece que a mãe tá sempre ali, né, no lugar que vão colocar culpa nela. Panela, é. Então, você E você tem sabe que que eu saber, vejo? só Pode para a falar. gente falar ali, eu acho que a gente tem que saber ignorar também o que vem de fora. E isso não é fácil. A gente tem que estar muito assim consciente de quem nós somos, o que a gente quer, sabe? Porque na maioria das vezes até o próprio marido, sabe? Ah, eu que ponho o dinheiro na casa. Não fala assim, de forma descarada assim, né? Eu que ponho o dinheiro na casa, né? Você não ficou. E aí a mulher vai se sentindo cada vez mais que ela tem que fazer mais, que ela tem que fazer mais. Então, ou ela sai para trabalhar para ajudar, ou senão ela fica dentro de casa e ela quer fazer mil e uma coisa só porque ela não coloca um real. Mas ela não consegue dar valor a tudo aquilo que ela está fazendo. Que a maioria das vezes o marido dela não faz nem um terço daquilo no trabalho, sabe? E fora, Ellen, as mulheres que, tipo, o marido vai trabalhar e aí elas têm que ficar pedindo dinheiro para tudo, né? Tudo, para tudo. E aí ela se sente o quê? Incapaz, inútil, por quê? Poxa, eu passo o dia inteiro trabalhando, fazendo coisa, mas eu vou comprar qualquer coisa, eu preciso pegar dinheiro, e aí o cara, né, achando que você é gastona, achando... Outro dia eu fiz um post de que você é gastona, mas é você que faz isso, um monte de coisa boba que só a mulher tem que pensar, sabe? A mulherada adorou esse post, porque assim, geralmente vira e taca essa ainda, como se a mãe fosse a gastona, só que a mãe que lembrou que o leite acabou, a mãe que lembrou que tem que comprar isso, a mãe que lembrou que comprou... Não é com ela, às vezes não tem nenhum real pra ela, né? É. Só que E é aí? difícil, porque a gente vive num mundo capitalista onde as pessoas só valorizam o dinheiro, né? Então aí, se você não ganha o dinheiro, você se sente inútil, mesmo você fazendo mil e uma coisa. Mas, por outro lado, aquela que sai para ganhar o dinheiro também se sente culpada, porque tem que deixar o filho aqui, ali. Tanto que eu fiz até uma enquete para ver o que as meninas gostariam que a gente falasse aqui. Sim. E aí eu conheço muitas seguidoras, né? Aí uma colocava falando de se sentir inútil dentro de casa, a outra falava de culpa. Aí eu olhava e falava assim, essa trabalha fora, essa... Sabe? É muito assim, é muito real. A que trabalha fora sente a culpa e a que fica em casa se sente mal porque só fica em casa. E aí isso depende da gente. Não adianta. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, ai, Kelly, você é uma super mulher. Você fica em casa, mas você dá conta de tudo. Ou senão, não, você é uma super mãe. Você sai para trabalhar, mas seus filhos sempre estão... Blá, 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 blá. Não adianta. Isso é da gente. Então, a gente que tem que compreender o que é mais importante para nós. Não, Ellen, eu preciso ganhar meu dinheiro. Então, vai ganhar seu dinheiro, né? Até Não. porque eu gosto de pensar assim, que às vezes muitas mães não têm opção, né? Então elas têm que Muitas trabalhar. mães não têm opção. Então, quando você for e ver aquele sentimento de culpa, acho que você tem que pensar, beleza, cara, eu tô aqui porque eu tô dando o melhor pra minha família, sabe? E aí, Porque gente, é algo, você tá vendo como que vem da gente? É algo assim, você não tem opção. Então, assim, não tem o que sentir culpa, entendeu? então, Mas é difícil, né? Por isso que a gente tem que trabalhar a gente. Porque, assim, e ou mesmo você que você fala... tenha, vamos falar aqui mais amplo, mesmo que você tenha opção, você optou por ir trabalhar, tá? Vai feliz, você tá fazendo algo que você gosta, não é um crime, gente, não é um crime. Entende? Você está indo ganhar o seu dinheiro, que é também importante. A gente não pode dizer que Gente, dinheiro não é importante, é importante. importante. E outra, tem mãe que fica em casa que, gente, realmente não é porque você é mulher que você nasceu para aquilo, para doação do lar. Tem mulher que não tem essa vontade. E não é só questão do filho, é questão do lar também, que não tem essas coisas. E aquilo vira, gente, aquela mulher fica insuportável, porque ela não está feliz. E, de repente, se ela sai para trabalhar e volta, ela consegue dar muito melhor dela do que ficar em casa se torturando, porque tem que ser assim. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim, acho que é bem isso mesmo. Assim, entendeu? A gente tem que ser. Aí, vamos supor, às vezes a mulher tá lá naquele cargo alto, não sei o que, os outros falam assim, não, depois que ela tiver filha, ela vai parar, porque ela não vai conseguir, não sei o que. Mas a mulher adora tudo aquilo, entendeu? Só o negócio dela acordar, se vestir e ir, já faz bem para ela.
Então, assim, por que não? Entendeu? Ah, não, mas é a babá que leva para o médico, porque ela não consegue nem levar o bebê para o médico. Mas ela consegue pagar alguém para levar o bebê dela, né, a criança no médico. Então, assim, é muito julgamento, né? Então, acho que é isso que prejudica tudo, assim, da maternidade, sabe? Julgamento, pessoas que não estão ali para te apoiar de verdade, então elas veem, ah, eu faria assim, eu faria aquilo, porque você está fazendo errado, porque, né, tudo que você faz é errado. Cara, se coloca no meu lugar, então vem aqui para fazer, né? Porque você está falando lá da sua casa as coisas funcionam assim. Então, na minha casa, funciona diferente, por quê? Porque a minha realidade é outra. Então, isso que também você falou, acho que umas duas, três vezes já, tipo, seguir a sua maternidade, né? Uhum, Você não fica precisa Ó, copiar a minha, não precisa copiar a sua. O que importa é que você esteja feliz e que as suas crianças, seus filhos estejam felizes, e é isso que importa, cara. algo que me perguntam muito, porque é muita mãe de bebês também, né, que tem contato comigo, é sobre amamentação. Nossa, elas me perguntam muito sobre amamentação, não sei o quê. E eu sou totalmente a favor do leite materno. Só que eu falo para elas, gente, cada realidade é uma realidade. Não tem como virar para essa mãe e falar, você tem que amamentar exclusivamente até os 6 meses. Gente, não tem como. Tem mãe que o bebê tá com 1 mês de vida, ela tem que sair para trabalhar já. É. Não é? Então, assim, é lógico que todo mundo. Aí, imagina a culpa que vem nessa mãe. Ai, eu não posso amamentar ele só com leite materno. Todo mundo sabe que o leite materno é ótimo, é o melhor que existe, mas aí você tem que. Não é só isso, entendeu? Não é só isso. Existem realidades e realidades. Então, às vezes, quando elas me perguntam, é isso, ai, Ellen, o que eu faço? Será que eu falo, gente, eu não posso esconder isso? Né? Eu Por não posso você, né? esconder isso, não posso. Tem que fazer a listinha ali, pós e contra, de acordo com o que você está vivendo. Eu já vi casos de mães que, para elas, era terrível. Então, assim, o que está sendo mais benéfico, né? Você tem que ter consciência das suas escolhas ali, tipo, não é eu, assim, nossa, eu lembro que eu briguei porque eu queria amamentar e diziam para mim, não, não amamente, porque eu nunca amamentei, você não precisa amamentar também. E eu Tem ficava, isso também, né? ai, sabe? E daí, tipo, ali tentando com dor, porque não é fácil, tá, gente? Para mim não foi, pelo menos, só depois dos 2 meses que eu consegui amamentar sem dor. Sou bem sincera, assim. Mas eu escutei muita gente dizendo, não, não amamenta, para, dá o leite, é mais Dá fácil, o mais leite, é um rápido. absurdo. Então, Eu assim, para mim amamentei. aquilo fazia sentido. Então, cada mãe tem que ver o que faz sentido, o que é melhor nutricionalmente ali naquele momento para o filho, porque às vezes a mãe não está conseguindo por N motivos, né? Volta... Gente, conheço bastante gente que voltou a trabalhar mesmo com 1 mês estava trabalhando. Como é que vai fazer? Uhum. Por que Não, voltou a trabalhar? Porque era necessidade, gente, era necessidade. necessidade. Não, e é o que você fala, assim, por exemplo, para mim também era muito importante amamentar. E assim, embora eu não tenha tido dificuldade, só que assim, a Lara, minha primeira filha, vivia no seio por diversas razões, né? Não é só para alimentar, o bebê quer viver no seio. E assim, eu ficava acabada, porque eu não dava nem água. Eu falava, não, até os 6 meses nem água, vai ser só leite materno. Então, assim, não foi fácil, entendeu? Não tem como eu virar para uma mãe e falar, faça isso também. Porque não foi tranquilo, assim, sabe? Eu vivia acabada. Outro dia mesmo, a mãe que me perguntou esses dias sobre amamentar, eu mostrei para ela o quanto que a gente fica desgastado por amamentar, tudo que tem que produzir e solta ao mesmo tempo, sabe? Por isso que a mãe fica sempre acabada, cansada. Então não tem como a gente virar para outro e falar faz isso ou não faz isso, porque também virar e falar para não amamentar também, né? Porque o outro cada um É uma questão, então, é uma questão assim, eu sempre falo, porque eu sou super a favor da amamentação e tal, mas é toda uma conversa com com o pediatra dessa criança, com o seu ginecologista e com você, e com você, sabe? porque assim, É para isso, assim. mim eu preferia ficar acabada, mas eu queria amamentar, que era algo importante para mim. Mas às vezes para outra mãe, sabe? Isso só tá trazendo se ela mesclar ali, ela vai ter mais qualidade de vida, ela consegue sair para trabalhar de uma forma mais tranquila, sabe? Então é difícil. Exato. Mas então essa volta ao trabalho envolve muitas coisas, inclusive essa questão da amamentação, né? Porque eu vou parar de amamentar? Ou porque vai ter que ir para a creche, ele não sabe falar ainda, será que vão cuidar direito? Será que não vão judiar? Será que não vão, né?
eu não vou ver andar. Vem essas coisas na cabeça, tá? Vai estar lá o primeiro passinho, eu não vou ver. Vai estar lá a primeira palavrinha, eu não vou ver. Porque, nossa, uma vez eu escutei disso de uma mulher no supermercado, que não tinha nada a ver com a minha vida, falou, tipo, nossa, mas que dó, né? Você nem vai ver ele caminhar, tipo, sair de lá, né? Tipo, ai, que raiva, arrasada, né? Tipo, Não, eu é. posso caminhar, eu posso, se eu não ver o primeiro, eu vou ver o segundo, que para mim vai ser o primeiro. Vai ser Pronto, o primeiro, entendeu? depende, né? Tudo depende. E a pessoa sempre acha que ela viu o primeiro. Você sabe, às vezes, com a Lara não aconteceu porque a Lara era muito só eu e ela, só eu e ela. Calice, que já tinha mais gente, aí sempre alguém chegava assim, eu vi ela dar um passinho, sabe? Como se fosse o primeiro. E eu não tinha visto ela dar um passinho. Mas eles sempre acham que o primeiro é com eles, né? Mas e aí o pessoal vem com tanta coisa que às vezes você não estava nem pensando, só começa a pensar, né? Você fala, puxa vida. E aí a hora que a maioria das mães abre mão do trabalho, porque ela fala assim, não, então eu vou ficar com a criança, né? Porque senão eu não vou viver isso, não vou viver aquilo e tudo mais. E aí, onde muitas mães se sentem realizadas com isso e tá tudo bem, né? E outras mães já ficam totalmente perdidas, porque na verdade elas não se sentem realizadas com isso e elas têm o que? Elas não têm coragem de falar isso. Porque as pessoas vão julgar elas. A gente acaba guardando muita coisa, a gente que eu falo de modo geral, as mães mesmo, porque sabem que se falar não vão ser entendidas, ou porque foram e falaram a primeira vez e justamente outra mãe, que geralmente é isso que acontece, né, criticou, julgou, e aí você pensa, então vou guardar para mim. Ou muito parente, que na verdade na época ainda nem tem filho, que fica te julgando, né, que acontece também, que acha que é frescura, que acha que é exagero, que é tudo mais, assim, da mulher que tá passando por aquela situação, assim. O que você falou, que você fazia posts sobre as coisas que você vivia e todo mundo começava já a ver por uns outros olhos, né? E não como assim, gente, ela tá tentando desabafar, né, para aliviar. Mas, né? Mas é impressionante, assim, que a minha dor é a dor de muitas mães, assim. Eu vi isso quando... Porque eu era criticada justamente por quem? Por quem ainda não tinha vivido aquilo. Por quem queria só julgar, ou só tinha os olhos sem empatia mesmo, né? Porque na maternidade, empatia é fundamental. Exatamente. Senão... Ou senão, ou a gente é julgada por quem não viveu, né? Ou senão para aquela que tem um super suporte, que não consegue imaginar mesmo que essa mãe ali sem suporte nenhum tá passando. É muito amplo, então, pessoal. A gente começou a falar de exaustão e foi caindo em vários tópicos, porque faz parte desse combo que é a exaustão, né? Porque exaustão não é só você não vai ficar exausta só por uma coisa. Aquilo vem acumulando no caminho, né, Ellen? Até a mãe chegar e conseguir falar com você e desabafar, ela já passou por muito processo, né? Muito processo. E é que nem você perguntou, o que mais reclama? É difícil, porque o processo é amplo. E a exaustão, ela vem desse, que nem eu falei, são 3 coisas que mexem com a mulher. Não é só uma coisa, é só o psicológico, é só o físico, é só... Não, leva o social, leva o psicológico, leva o físico, leva tudo, entendeu? Infelizmente, por mais que a gente tenta... O que eu busco com essa mãe é ela se entender, encontrar ali, se encontrar, mas a gente vive numa sociedade, acaba interferindo muito no que nós somos, né? Sim. E aí vem essa exaustão, até que a gente quer ser a Mulher Maravilha, a gente brinca, né? Fazer tudo. Às vezes eu falo assim para as mães, não, mas você não precisa fazer isso, deixa isso hoje sem fazer, vamos supor, da casa. Você não precisa limpar a casa todo dia do mesmo jeito, entendeu? Não precisa fazer almoço todo dia, você faz um pouco mais um dia e no outro você só complementa. Não pode comer comida esquentada. Aí uma vez uma pessoa, eu não gosto de comida esquentada. Eu falei, gente, paciência, né? Porque eu falo, as minhas filhas almoçam comida fresca, mas o jantar quase sempre é esquentado, porque tem como, né? Aí tem coisas que porque eu faço tanta coisa que eu já penso, então o que eu posso fazer hoje que amanhã eu não precise fazer? Que dê para comer hoje e amanhã. E que não vai ficar ruim, porque, né? Não é porque é de um dia para outro que a comida tá ruim, gente. E aí, daí amanhã eu só complemento com alguma carne, com alguma coisa. Então, são coisas. Mas o arroz e o feijão já tá pronto, né? O arroz e o feijão. Porque aí você não precisa parar, né? Tantos minutos a mais para fazer comida.
Ou se você não gosta de comprar, a gente tá falando, né? Tipo, bem isso, assim, para aquela mãe cozinhar, porque a parte da introdução alimentar também é um caos, né? Pelo menos para mim foi, assim. Eu ficava exausta porque eu fazia um monte de comida e a criança não comia. Não comia nada. Aí o que eu fazia? Eu comia, porque eu falava assim, gente, eu preciso comer. Eu não tinha feito comida para mim, só tinha comida para criança. Eu comia a comida da criança. Mas aí nessa fase também, então, se você não consegue, né, tipo, tá difícil para fazer comida para a criança, que geralmente é um pouquinho diferente no começo ali, né, da comida da família, e você gosta de comer uma marmita, pega uma marmita, né? Tá tudo bem. Agora não. Ai, nossa, ela fica em casa o dia inteiro e ainda pede comida. Acho que é bem isso, Ellen. É bem Mas alguma... o outro não vai ali fazer para você. Pensa nisso. Ele vai vir fazer para mim? Não vai. Então, quem vai se extrapolar aí é você. Eu lembro uma vez que falaram para mim, você tem que contratar uma empregada. Tipo, cara, eu não tenho dinheiro. Mas a pessoa não falou em nenhum momento, eu vou ali um dia por semana para te ajudar nessa parte, assim. Era uma fase que eu tinha tido trombose, não podia fazer comida, não podia, tinha que ficar só repousando, não tinha, né? O que eu ia fazer? Aí tinha que pegar marmita. A pessoa nunca se ofereceu, tipo, vou fazer uma comida para você. Não. Então, assim, cada um sabe ali. Cada um sabe, né? O seu calo. Ô, Ellen, tem mais algum... Acho que a gente falou de tudo ali, ou que acho que tá quase dando nosso tempo aqui. Tem mais algum tópico que você quer explorar? A gente acabou nem explorando o que eu acho que é bem complexo ainda, né? Que é quando esse filho nasce, às vezes demora um pouco para essa mãe se identificar, né? Com esse amor, com essa se é responsabilidade, se é amor, mas acho que até a gente cabe fazer um novo bate-papo só para entrar nisso. Falar sobre isso, que é algo que eu achei muito interessante, porque antes de eu ser coach, eu não via isso. Eu aprendi isso com as mães mesmo, escutando elas. Porque é o que eu falei, quando nasceu as minhas, eu coloquei aquilo como amor, mas às vezes podia ser responsabilidade, porque foi algo tão forte, né? Então não tinha essa. E aí depois eu comecei como coach, eu fui estudando e vendo sobre isso e como é comum acontecer. Porque esse amor também é construído. Muitas pessoas não constroem ele ali na barriga, ou às vezes às vezes é adotado e tudo mais. Então, assim, esse amor também é construído. E não, eles acham que vai olhar e já, por você morrerei, né? E agora vamos. Não. Até porque às vezes confunde, às vezes até confunde, assim, será que eu realmente amo? Por quê? Porque às vezes está sendo tão difícil aquele momento, porque está tão sobrecarregada naquele momento, não dorme, não tem ajuda. A gente vê muita mãe solo, né? Que é abandonada literalmente. Porque não é nem que ela abandona, o cara abandona o filho, na verdade, né? O cara abandona o filho, né? E daí sobra toda a carga. Sobra toda a carga para essa mulher. E aí, tipo, é tão difícil em determinado momento que aquilo começa a ser assim, eu odeio a maternidade, né? Mas às vezes você não odeia tudo, você odeia aquela fase que realmente é difícil para você, que está sendo complicado para você. Está sendo complicado. E aí é por isso que eu gosto muito de trabalhar com isso, de você entender o processo, entender quem você se tornou, né? Entender o que está acontecendo aí. Sim. Porque vem muita mudança. Sim. Então, assim, vamos para a gente ir para o encerramento, né? Pedir para você deixar aí uma mensagem para as mães e também aí fala, né, onde que as pessoas podem achar você, né? Tá precisando ali de uma ajuda mesmo. Então é esse momento agora. O que eu sempre falo é que a gente tem que entender o quê? Que nós somos únicas. É lógico que o que as pessoas falam interfere muito no nosso ser, né? Mas quanto mais a gente procura autoconhecimento, quanto mais a gente procura se entender, mais fácil vai ficando as coisas. Não é assim, é que da noite pro dia, não, já sei quem é a Ellen, não. Autoconhecimento é para sempre, a gente tentando se entender. Mas é que você começa a entender, peraí, isso funciona para mim, isso não funciona. Por isso que tá ficando mais leve, por isso que tá ficando mais confortável. Porque eu tô entendendo como é que tem que ser para mim. Então não adianta a gente entrar lá na rede social, olhar a vida da Kelly e querer ser igual a ela. Não tem como, entendeu? A gente tem que entender a mãe que nós desejamos ser e podemos ser. Porque não adianta só a gente desejar, né? Chega lá no começo e fala, eu quero desejar você fazer isso. Mas pode isso, que é a questão da amamentação, que a gente falou. A gente é super a favor do leite materno? Esse é um desejo da maioria das mães?
mas até onde pode, né? Até onde isso está com a sua realidade. Então, hoje eu trabalho com mães com diversas questões, mas o que eu gosto mesmo de mostrar para elas, na maioria das vezes, é isso. Ó, qual mãe você deseja ser, mas qual mãe você pode ser? E isso é tudo através de técnicas, isso é tudo através de tanto de exercício como de questões que a gente vai conversando de forma indireta com essa mãe e ela vai se redescobrindo, ela vai se compreendendo. O lugar que eu mais apareço é no Instagram, Ellen Miessa. Antes era coach materna, agora eu taquei pro meu nome. Todo mundo falou, não, Ellen, põe seu nome, então agora é Ellen Miessa. É o lugar onde eu mais estou presente, porque realmente, aquela melhor que eu pode falar, a rede social suga muito a gente. Então é difícil ser, né? Conseguir conciliar tudo. E ali também tem o meu WhatsApp e tudo, porque é a forma mais fácil de me encontrar hoje, é ali no Instagram mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição também do vídeo, tá, gente? Então vai estar aqui todos os contatos da Ellen, o WhatsApp, o Instagram. Se tiver mais alguma rede social, a gente coloca ali também. E já quero agradecer mesmo, Ellen, por você ter participado. Eu que agradeço. Trouxe um bate-papo bem legal, assim, para que a gente realmente pense na maternidade de uma forma mais ampla, né? Que a gente também não... Porque eu falo que é a maior modificação da nossa vida e as pessoas levam como se fosse assim, é natural? É natural, mas é a maior modificação da nossa vida, entendeu? E não adianta a gente falar assim, dormi e acordei vai ser igual. Não, muita coisa mudou aí. É bem isso. Vai ser diferente, gente. Para você que está chegando agora aqui também, que está grávida, ainda vai ser diferente. Não estamos te assustando, tá? A gente não está falando que é ruim, a gente está falando que vai modificar. E eu falo que quando a gente vai nesse autoconhecimento após a maternidade, a gente descobre um ser humano muito mais bonito, muito melhor. Até em questão de empatia que a gente estava falando, né? Então, eu acho que é algo divino, né? Eu que tenho a minha crença, eu acho que é algo divino que nós nos tornamos um ser humano melhor após a maternidade. Isso aí, obrigada, Ellen. Obrigada a você. E aí eu quero agradecer a todo mundo que ficou assistindo até agora aqui com a gente. Pedir de novo, gente, compartilha esse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal, pode acionar o sininho. Lembra que toda quinta-feira, às 19 horas, a gente tem um episódio novo aqui, falando de maternidade atípica, questões do neurodesenvolvimento. Então, vários assuntos que podem ajudar muitas famílias, muitas mães nesse processo aí. Tá bom? Obrigada, gente. Beijo, gente. Prazer. Beijo grande.